Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 23 de Tammuz, do ano 5783. É o dia 12 de julho de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no nosso quarto dia da semana, a chamada quarta-feira. E então nós estamos na nossa quarta leitura da nossa Parashá da semana. Esta semana temos duas porções, Matot, tribos, e Massei, viagens, né? As jornadas pelo deserto. Hoje nós estaremos concluindo a primeira porção, Matot, né? E vamos adentrar na segunda porção da semana, Massei, né? No dia de amanhã, trazendo sobre a questão pontos característicos sobre as viagens pelo deserto, ok? Hoje é o quarto dia para o Shabat, né? Estamos aí nos encaminhando para o Shabat, já estamos aí meio da semana, muito próximo, chegando o Shabat, o sagrado dia do Shabat. Então, é o quarto dia para o Shabat. O nosso líder máximo da nossa geração, nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Os nossos sábios, os nossos mestres, os nossos rabinos trazem realmente uma síntese, né, no sentido de quem é o Rebbe, né, a erudição do Rebbe, a sabedoria, conhecimento e por aí afora vai. Então, os nossos mestres, né, entre eles o rabino David Weitman, né, do Chabad lá central, traz para nós alguns aspectos, né, sobre a erudição do nosso Rebbe de Lubavitcher, né. A prodigiosa erudição do Rebbe impressiona qualquer leitor versado nos textos sagrados. São mais de 100 obras suas editadas, sobre as quais diversas áreas do conhecimento judaico, como interpretação bíblica da Torá, né, dos textos talmúdicos, a mística judaica, né, ética, Kabbalah, Mishnah e por aí afora vai, realmente são coisas notáveis que estão em conexão com o nosso Rebbe Menachem Mendel. Há milênios, né, dentro da vida judaica, os nossos mestres trazem para nós, né, realmente grandes personalidades e vultos notáveis da nossa história, da história judaica e da história da humanidade em si, ok? Então, o que nós encontramos normalmente, né, dentro desse aspecto? Por exemplo, tal mestre é um grande legislador de halahá, as leis judaicas. Tal mestre é um grande interpretador da Torá. Tal mestre é um grande erudito sobre Talmud, outro sobre Kabbalah, e assim sucessivamente. Então, o nosso rabino David Weitman, ele traz para nós exatamente sobre a questão que, de forma peculiar, singular ou algo semelhante, né, os nossos mestres, eles são conhecidos pelos conhecimentos diversos, esotérico, cabalistas e outros tais, para compreender, né, os profundos ensinamentos da Hassidut, os ensinamentos racídicos, né, os ensinamentos mais profundos da Torá, que são chamados de Baalei Haskalah, Baalei Haskalah, né, aqueles que trazem esses ensinamentos. Alguns se aprofundaram na ética e são conhecidos como Baalei Mussar, mas encontrar todos esses conhecimentos e muito mais reunidos apenas em uma pessoa, isto é praticamente inédito. E realmente os nossos mestres falam do nosso Rebbe Menachem Mendel, onde todas estas coisas são encontradas nele. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração, o tzadik, o justo da nossa geração, o qual falou com muita categoria que esta é a última geração sem Mashiach, que Mashiach
há de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vê, amém. Então vejam bem, os nossos mestres falam que através dos milênios, nenhum líder da geração falou com tanta categoria, com tanta firmeza, com tanta convicção, conhecimento de Torá e de todos os ensinamentos judaicos, de que esta é a geração que Mashiach há de se revelar a qualquer momento mesmo, amém, vem, amém. Então, por isso, dentro de todas essas questões em que nós ouvimos falar dentro do campo judaico, Halachá, Mishnah, Talmud babilônico, Talmud de Jerusalém, os conhecimentos místicos e esotéricos da Torá, os segredos mais profundos da Torá, bem como também os ensinamentos dentro da ética moral e espiritual em todos os níveis da Torá e do conhecimento judaico desses milênios todos, né? Os nossos mestres falam que sempre foi encontrado em diversos personagens, mas o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, todos esses conhecimentos foram encontrados nele. E até hoje ele continua nos ensinando. Por isso, a erudição do Rebbe é comprovada em suas anotações. Quem se aprofunda no Opus Magnum do Rebbe, no conhecimento máximo do Rebbe, os 39 volumes de Likutei Sichot, que apresentam com suas interpretações das porções semanais da Torá, principalmente nas dezenas de milhares de referências nas notas de rodapé, constatará de forma inequívoca como este grande mestre de referências, né, dos seus escritos, navegava pelos mares do Talmud Bavli, que é o Talmud babilônico, e o Talmud Yerushalmi, que é o Talmud de Jerusalém. Por que dois Talmud? Porque no primeiro exílio, o exílio babilônico, uma parte dos sábios saíram de Jerusalém voluntariamente e seguiram o povo que foi aprisionado e escravizado pelos babilônicos. Então, a temporada desses sábios na Babilônia foi onde que eles legislaram, né, e confeccionaram o Talmud babilônico. Ao mesmo tempo, uma outra porção de sábios permaneceu em Jerusalém, ajudando, socorrendo, dando apoio espiritual, apoio moral, apoio físico, assistência para aqueles que ficaram feridos, machucados, destruídos, né, auxiliando o povo que permaneceu em Jerusalém depois da invasão, né, dos babilônicos, né? Então aqueles fracos, doentes, velhos que ficaram para trás e os feridos, né, que os babilônicos deixaram para trás. Então essa outra porção de sábios, né, eles permaneceram em Jerusalém. E é onde que nesse tempo, durante 70 anos do exílio babilônico, foram onde os sábios de Jerusalém fizeram o Talmud Yerushalmi, e os sábios na Babilônia fizeram o Talmud Bavli, o Talmud babilônico, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele inequivocadamente, ele navegava pelos mares do Talmud Bavli e Yerushalmi, bem como também os Rishonim e Aharonim, o Poskim, a Kabbalah, Hakirá, a Hassidut, Halachá, e etc, 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 etc. Ou seja, a erudição do nosso Rebbe Menachem Mendel é a maior erudição de sabedoria depois de Moshe até aqui. Então vejam bem que o nosso Rebbe Menachem Mendel, realmente, como diz o Chabad, né, até aqui, né, é a chapa única
para revelar-se como Mashiach, o provável Mashiach, né? A própria sabedoria judaica, ela nos fala que estas características, né, realmente traz características do provável Mashiach, porque cada geração, o seu tzadik é o grande potencial de se revelar como Mashiach, a qualquer momento mesmo, certo? Quando a pessoa que começar a reunir os judeus dos 4 ventos da terra, retornando-os literalmente 100% para Israel, para Jerusalém, e estar na construção do 3º templo, então a sabedoria judaica fala com todas as certezas. Certamente este é Mashiach. Então, o nosso temor aos céus, né? Lembrando que o nosso temor é para com Deus. A nossa adoração é para com Deus. O nosso Rebbe Menachem Mendel não é peça de idolatria. Não esqueça desse detalhe. Não é peça de idolatria. Ele vem da descendência de David. Isso estão nos anais da sua própria história. Ok? Vem da descendência de David. E depois de Moshe não se levantou alguém à semelhança dele, no sentido de trazer sobre si toda esta vasta erudição. Por isso, dentro do movimento Rabat, é o candidato chapa única a revelar-se como Mashiach, porque os indícios indicam que ele é o provável Mashiach. Então, separando as coisas para não ter dúvidas aí, ok? A compreensão do Rebbe sobre a Torá, sobre os comentários de Rashi, proferidos durante os Farbrengens, que são as reuniões racídicas, no final de Shabat, por mais de 20 anos, diante de milhares de participantes. Shalom, shalom. Tivemos aí uma queda do sinal da internet, mas já está restabelecida aí, ok? Baruch Hashem. Então vejam bem, o nosso Rebbe, ele interpreta a Peshutot Shel Mikra, que significa interpretação literal das escrituras, em uma simplicidade extraordinária que até uma criança de 5 anos de idade, ela pode entender facilmente e também tornar ao mesmo tempo acessível para o grande público, sem sombra de dúvidas, como está anotado em Avot, capítulo 5, verso 22. O importante ressaltar é que os 39 volumes de Likutei Sihot, né, os discursos do Rebbe, representam apenas a orientação de Torá que o Rebbe corrigiu de próprio punho, acrescentando muitas observações com inúmeras referências dos exegetas e legisladores. Contudo, existem outros milhares de discursos e emoções de Torá que não passaram por sua revisão e redação, conhecidos como Hanachot Bilti Mugahot, mas que foram anotados por Roserim, Talmidei, Rachamim e alunos diligentes. Ou seja, aquelas pessoas que assessoravam o Rebbe, né? À medida que o Rebbe ia fazendo os seus discursos, então estas pessoas, né? Elas iam anotando os discursos do Rebbe, eles iam escrevendo o que ele falava, e depois passava pelo crivo do próprio Rebbe, e aí ele corrigia o que tinha que corrigir, etc. e tal. Porém, existem ainda muitos milhares de discursos dele que não teve tempo de passar pelo crivo dele. Então, por isso que ainda existe por aí muitos discursos do nosso Rebbe Menachem Mendel que estão aí cada vez mais sendo acessíveis, né, aos nossos mestres e de acordo com a possibilidade ao conhecimento público também, ok? Então hoje, todos esses discursos do Rebbe são reunidos e impressos nos livros
Torat Menachem Hitivadui e Duiot, né? Que totaliza em torno de 100 volumes de livros nesse sentido. E antes de serem transformados em livros, os Likutei Sihot, né, eles eram confeccionados e revisadas e anotadas pelo Rebbe, chamadas de Mugahot. E eles saíam em fascículos, né, como uma revistinha, né, semanais, correspondendo, né, a Parashá da semana, com as suas impressões. Também foi impressos após árduo trabalho despendido pelo Rebbe. O Rebbe nos ensina e nos orienta sobre como estudar a Torá de verdade, com a autoanulação e com humildade, né? Esse é o ponto fundamental dos estudos da Torá, né? Estudar com uma autoanulação, né? Sem elevar o ego, né? Quando aparece aí, né, um Beneinô que quer dar uma de bonitão, né, que entende de Torá, que não sei que lá, né? Tá faltando a autoanulação e a humildade. Pode até falar bonito, mas se quer se aparecer, já saiu do espírito, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel. A autoanulação e a humildade. Porque é dessa forma que a palavra fica e ela permanece nas mentes, na alma e nos corações das pessoas, né? E quando vem a arrogância em cima dessa história aí, então é meio complicado, entendeu? Então por isso, né, amados, nós temos aí o Rebbe Menachem Mendel Schneerson, o líder máximo da nossa geração, né? E realmente, como diz os nossos rabinos do Chabad, né, no momento, candidato à chapa única a se revelar como Mashiach, né? Pois os indícios levam realmente, com todas as suas características, realmente que há de se revelar como Mashiach, provavelmente, ok? E a certeza quando vem? Vem exatamente quando o personagem ele estiver reunindo dos 4 ventos do planeta todos os judeus. Os judeus sairão das nações e retornarão à terra prometida, seguindo a orientação e a ordem daquele que será o líder máximo revelado fisicamente, né, naquele momento, ok? E aí então, mais um sinal de que o provável Mashiach está já em ação. E na sequência, ele já começa a se dedicar à construção do 3º templo, ou a se envolver com a construção do 3º templo. E aí dizem os nossos mestres, certamente é Mashiach. Ou seja, todas as dúvidas serão realmente solucionadas com esses 2 eventos magníficos. O povo judeu saindo dos 4 ventos da terra para Eretz Israel, a terra de Israel, a terra prometida. E o 3º e definitivo templo sendo construído em Jerusalém. Mashiach, que se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém e amém. Ok? Vamos em frente? A nossa 4ª leitura de hoje, finalizando a nossa porção Matot, né? Tribos, nós estamos no capítulo 32, verso 20, né? E vamos até o fim da nossa Parashá da semana, que vai até o verso 42, melhor dizendo, né? Capítulo 32, verso 20 até o 42. E aí nós estaremos encerrando a nossa Parashá Matot, tribos, e amanhã nós estaremos entrando aí na Parashá Masei, viagens, caminhadas, jornadas, né? As estações por onde passaram, né? Passou, né? Melhor dizendo, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, as estações, as viagens, as jornadas pelo deserto, ok? O texto que nós temos aqui para a nossa reflexão de hoje, né, no livro de Números, capítulo 32, a partir do verso 20, nós temos aí, né, Moshe disse a eles, a Reuven e Gad, se vocês fizerem isto que disseram, se vocês se armarem para a batalha diante de Deus,
E se seu exército atravessar o Jordão diante de Deus, até que ele expulse os seus inimigos à sua frente, e a terra seja conquistada diante de Deus, então depois vocês poderão retornar. Vocês estarão livres de qualquer obrigação para com Deus e Israel, e esta terra se tornará sua propriedade diante de Deus. Mas se vocês não agirem assim, então vocês terão pecado contra Deus, e vocês devem saber que o pecado os encontrará. Portanto, construam para vocês cidades para seus filhos e currais para os seus animais, né? Então os descendentes de Gad e os descendentes de Reuven falaram a Moshe dizendo: seus servos farão conforme nosso mestre ordenou, né? Então o que nós temos aqui na continuidade exatamente sobre os intentos de Reuven e Gad é que eles não queriam adentrar a terra prometida para tomar posse de uma porção da terra, certo? E então Moshe questionou que eles estavam agindo à semelhança dos 10 espiões há 39 anos atrás, né? Onde acabou trazendo uma grande revolta do povo contra Moshe, Aharão e Deus. E isso, como punição, eles acabaram vagando por 40 anos no deserto, os famosos 40 anos do deserto. Mas aqui, os descendentes de Reuven e Gad, eles falam para Moshe que o intento deles não é esse. Que o intento deles é estar à frente do povo, à frente do exército, para guerrear as guerras de Deus, estar à frente na batalha para tomar posse da terra prometida, né? Conduzindo o exército à batalha, né? E tomando posse da terra, e que eles não voltariam ali para o lado leste do Jordão, que não voltariam enquanto o povo não tivesse conquistado a terra e enquanto Josué não fizesse o compartilhamento, né, das terras, das porções para as tribos de Israel. Só depois disso, os descendentes de Reuven e Gad disseram: então depois nós voltaremos aqui para o lado leste do Jordão, portanto fora da terra de Israel, e estaremos aqui nestas propriedades que nós achamos ali, né? Propriedades que eles conquistaram através da guerra, né, com os gigantes Sihon e Og, né? Então aquelas 9 cidades lá e as suas campinas, né, justamente para a questão dos seus gados, que era muito numeroso, e na visão deles, eles achavam que a terra prometida era pequena para a dimensão do gado que eles tinham. Então Moshe falou com eles dizendo: se vocês falarem o que vocês combinaram, então realmente vocês poderão retornar para o lado leste do Jordão, e ali vocês poderão então construir cidades para os seus filhos e currais para os seus animais. E por que Moshe disse isso? Porque no versículo 16 anterior, eles disseram para Moshe: nós construiremos currais para o nosso gado, ou nossos rebanhos, e cidades para os nossos filhos. Eles inverteram, eles colocaram os animais em primeiro lugar e a família em segundo lugar. E aqui Moshe vem e corrigir realmente esta falha, este erro dos descendentes de Reuven e Gad. Ou seja, construam para vocês cidades para os seus filhos, ou seja, priorize a família. E depois os bens pessoais, materiais, seja eles riquezas, gado, companhia limitada. Mas a família está em primeiro lugar. Então esse é o foco em que Moshe corrige este erro dos descendentes de Reuven e Gad, de colocar a família em segundo plano. E Moshe corrige dizendo que a família precisa estar em primeiro plano. Isto é uma advertência para os dias atuais, onde as pessoas
os casais principalmente, estão muito envolvidos com o mundo secular. E por estar envolvido muito com o mundo secular, estão deixando a família em segundo plano. É mais importante o seu emprego, é mais importante o seu salário, é mais importante os seus bens que tem adquirido, e os filhos e a família vão ficando para trás. Vão sendo menosprezados. Né? Aí depois, quando tem uma discussão em família, porque isso vai gerar conflitos, porque os filhos sentem a ausência de mãe principalmente, e a ausência do pai também. Então chega um momento que o conflito dá uma aquecida, né? E os filhos começam a cobrar o pai e a mãe, né? O papai e a mamãe, da ausência deles. E normalmente o que é que nós, né, sabemos o que acontece aí nesses conflitos em família? Mas eu estou dando tudo que você precisa. Nada faz falta para você. O papai e a mamãe estamos dando duro para preparar o teu futuro. E os filhos, normalmente, respondem de forma simples também. Um futuro sem pai e mãe? Como que fica? Como que fica? Muitas vezes as pessoas falam assim, o filho do fulano e da Beltrana recebeu, né, uma herança de mão beijada e virou nada. Por que será que não virou nada? Porque o filho é irresponsável. Será? O filho não teve cabeça para receber a herança e poder organizar, poder, como diz, né, poder cuidar, né, realmente da herança com diligência, né? Mas será que foi só isso daí? Será que não houve um problema mais grave anteriormente? Então, aqui Moshe está corrigindo um erro dos descendentes de Reuven e Gade. Colocar os negócios, colocar as questões materiais, físicas, colocar as questões financeiras, colocar o próprio trabalho, né, em primeiro lugar, em detrimento aos filhos, à família. Isso daí é um grande mal. Não vai dar coisa boa nessa história, vai ser complicado. Vai ser complicado. E por isso que você vê um monte de conflitos envolvendo pais e filhos com a questão de heranças. Porque foi priorizado a herança. Deixar, entre aspas, né, uma herança. E o sentimento familiar não foi o foco. Muito pelo contrário, foi algo esquecido, apagado, extinto da vida das pessoas. Então vai querer que os filhos reajam de qual forma? Eles vão reagir de forma fria, calculista, materialista, para satisfazer para satisfazer os egos dos seus pais. Então eles vão priorizar, não pai e mãe, eles vão priorizar o que é secular, material, financeiro, etc. e tal. Nem que for preciso pisar na cabeça do pai e da mãe, que é o que você vê normalmente por aí. Entendeu? Então, amados, aqui Moshe mostra realmente o que é a família, o como deve ser a família. A família tem que ser priorizada, tem que estar em primeiro lugar. Inverter isso, inverter os papéis, vai trazer consequências drásticas para a própria família, ok? E então, Moshe fechou o acordo, por assim dizer, com os descendentes de Reuven e Gade, e os descendentes falaram que iriam cumprir o seu acordo, porque Moshe disse, se vocês não cumprirem, vocês estarão pecando contra Deus e não terão direito às cidades e campinas do lado leste, né, do rio Jordão, fora da terra de Israel. Então, dessa forma, foi feito o acordo para que, assim, eles pudessem, então, fazer as guerras de Deus e estarem ali junto com o povo na conquista.
No versículo 33, nós temos aí, né? Moshe deu aos descendentes de Gad e aos descendentes de Reuven a metade da tribo de Menashe, filho de Iosef, né? Para estar com eles do outro lado, né? Do lado leste do Jordão. Portanto, estariam ali junto com os descendentes de Reuven e Gad, a meia tribo de Menashe. Tem vários aspectos o porquê dessa metade da tribo de Menashe. Mas uma delas que nos chama a atenção é que Moshe, ele vendo essa característica, né, que dominou os descendentes de Reuven e Gad, de estarem apartados para o lado leste do Jordão, portanto fora da terra de Israel, isso estaria trazendo um grande perigo para as duas tribos. Então o que Moshe fez? Ele, primeiramente, fisicamente, materialmente falando, ele viu que as terras eram muito vastas para as duas tribos, então ele pegou metade da tribo de Menashe e colocou junto com eles do lado leste do Jordão. Segundo alguns mestres, alguns comentaristas, trazem para nós que o objetivo de Moshe para fazer isso foi exatamente para impedir que os descendentes de Reuven e Gad não viessem manter a sua conexão com a terra prometida, né, e com as tribos que ali estavam, para não perder o vínculo. Por quê? Porque à medida que ele separou metade da tribo de Menashe para estar com os descendentes de Reuven e Gad do lado leste, a outra metade da tribo de Menashe estava na terra prometida. Ou seja, como a tribo em si são parentes, então o que significa? O pessoal, a metade da tribo de Menashe, que estava com os descendentes de Reuven e Gad, constantemente iriam visitar os seus parentes que estavam na terra prometida. Isso significava que eles iam e participavam do serviço diário a Hashem, junto com a outra metade da tribo. Então, dessa forma, a metade da tribo de Menashe, que ficou junto com os descendentes de Reuven e Gad, então eles faziam com que automaticamente, quando eles se dirigissem para a terra de Israel, muitos das tribos de Reuven e Gad também iriam juntos para poder rever os seus irmãos, seus parentes, etc. e tal, e também estarem em conexão com o serviço divino. Então, dessa forma, eles não perderiam o vínculo espiritual com a terra de Israel e com o povo que ali estava. Então, manteria firme os vínculos, né? Então, dentro desse aspecto, nós temos aí exatamente a questão da introspecção e a questão da integração. O choque entre introspecção e integração. O objetivo da Torá é integração. E o que é integração? É completar, é aperfeiçoar, é fazer com que realmente torne-se inteiro o serviço a Hashem. Ou seja, a integração é fazer com que as pessoas se unam e tornem-se uma pessoa. No mesmo pensamento, no mesmo espírito, na mesma alma, nos mesmos sentimentos, etc, etc, etc. Enquanto que a introspecção, ela é uma autoanálise. Ela já é mais pessoal. Então, os descendentes de Reuven e Gad estavam mais na introspecção, voltados para si mesmo e fora da integração com a terra de Israel e com as demais tribos que tomaram posse da terra de Israel. Então, os descendentes de Reuven e Gad ficaram mais com a introspecção. Eu acho isso, eu penso isso e eu vou fazer isso. Ponto. E a integração não. A integração é fazer com que metades se unam para tornar um inteiro.
Ou seja, as pessoas realmente na integração é fazer com que eu preciso de você, você precisa de mim e juntos nós somos um. E principalmente dentro desse aspecto, né, de toda a ética, moral e espiritualidade da Torá, das 7 leis de Noé e suas ramificações, é exatamente isso que nós precisamos fazer, a integração. Nós não podemos ficar de forma introspectiva. Mesmo estando no movimento Bnei Noah Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, né, os Bnei Noah não podem ficar aí que nem galinhas tontas, esparramadas para tudo quanto é lado. Nós precisamos ser ovelhas, como diz o Salmo 23, ovelhas do aprisco de Hashem. O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ou seja, estarmos juntos, unidos em unidade, para que não venhamos dispersar. É por isso que o Rav Yaakov Gerenstad sempre fala, juntos somos mais fortes, né? Divididos nós somos uma casa caída aos frangalhos, como diz o ditado, né? Então, por isso, amados, integração e introspecção são coisas que nós precisamos realmente decidir. O que a Torá, que é a vontade expressa de Hashem, é que nós façamos parte da integração. Sozinhos nós somos um pedaço, ou uma metade. Juntos nós nos tornamos um inteiro, para podermos servir a causa de Hashem e levarmos cada vez mais, trazendo o céu para a terra, mais presença divina, mais luz divina, mais dissipando as trevas, para que seja estabelecido para brevemente, a qualquer momento mesmo, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, ok? Então, por isso, estarmos devotados à Torá é muito importante para que nós possamos manter a integração. Torá, as 7 leis de Noé e as suas ramificações, a nossa Teshuvá, a nossa Tefilá, a nossa Tzedaká, para mantermos essa conexão, integração, ok? Quando Moshe recebeu a Torá no Sinai, esta foi uma revelação única, que abrangeu todos os aspectos do judaísmo, que mais tarde se desenvolveria a partir daí. E mesmo as revelações futuras da era messiânica, os dias de Mashiach, que notavelmente superarão tudo já testemunhado até então, tem suas origens na Torá, que já foi dada a Moshe no Monte Sinai. Daí podemos entender que, embora Moshe não tenha merecido entrar na terra de Israel, no entanto, ele tinha uma conexão com ela, a terra de Israel. E por isso, né, segundo Devarim, Deuteronômio capítulo 34, Deus mostrou a terra a ele, né, antes de ele falecer. Da mesma forma, as fronteiras expandidas da terra de Israel, que existirão na era messiânica, inclusive as terras do leste do Jordão, também têm uma ligação intrínseca com Moshe, pelo fato de que ele recebeu a Torá inteira. Consequentemente, quis que algumas dessas terras fossem habitadas de acordo com suas instruções, como um prelúdio à sua ocupação total na época de Mashiach, a fim de enfatizar sua conexão pessoal com a terra inteira. Ou seja, aqui Rashi está trazendo para nós que essas terras ao leste do Jordão, fora da terra prometida, até então, Moshe, como Deus lhe deu a visão das fronteiras de Eretz Israel, da terra de Israel, então Moshe viu que aquelas terras ali que os descendentes de Reuven e Gad e depois metade da tribo de Menashe tomaram posse, ela faz parte dessas fronteiras que Deus mostrou a Moshe.
Então Moshe antecipadamente ele permitiu com que as 2,5 tribos tomassem posse destas terras do leste europeu, ou, misericórdia, do leste do Jordão, né? Justamente por quê? Porque nos dias de Mashiach, a terra de Israel ela vai se expandir, ela vai se esticar. Sabe como se estica uma massa de pão? Quanto mais você vai passando o rolo, esticando a massa, maior ela vai ficando. Então é isso daí mesmo. Nos dias de Mashiach, as fronteiras da terra de Israel, elas serão expandidas. Entre esta expansão está exatamente o quê? As fronteiras originais bíblicas, mais o que Deus revelou para Moshe quando ele mostrou lá em Deuteronômio capítulo 34, quando ele mostrou para Moshe a terra e as fronteiras da terra de Israel. Então, por isso, Moshe concordou que as 2,5 tribos tomassem posse de todos aqueles campos e de todas aquelas cidades, de toda aquela dimensão de terra naquele momento. Porque Moshe já tinha visto antecipadamente que a terra de Israel ela vai se estender nos dias de Mashiach, ok? Então veja bem, algo magnífico que nós temos aí na revelação das 2,5 tribos ao tomar posse destas terras do leste do Jordão. Moshe não queria privar nenhuma tribo de entrar na terra, e assim ele instruiu metade de uma tribo a estabelecer-se ali, espalhando essa tribo sobre as fronteiras atuais e futuras, né, da terra. Por que a tribo de Menashe foi escolhida para essa tarefa especial? Né? Por que Moshe foi escolher exatamente a tribo de Menashe? Então, esta tribo expressou um amor singular pela terra quando as filhas de Tselofihad, que eram da tribo de Menashe, né, pediram a Moshe para serem incluídas na distribuição da terra, e Deus concedeu o pedido para elas, como nós vimos ali atrás no capítulo 27. Né? As filhas de Tselofihad, elas foram requerer um direito delas, uma porção de terra na terra prometida. Então, como elas eram da descendência de Menashe, e elas realmente não foram iguais os descendentes de Reuve e Gad, no caso dos 10 espias, né, que falaram mal da terra e etc e tal, trouxe aquela grande rebeldia, aquela grande rebelião, e o povo foi condenado os 40 anos no deserto. Elas não, elas foram requerer exatamente o que era de direito. Nós queremos uma porção da terra na terra prometida, ponto. E elas, por serem da descendência de Menashe, de Menashe e da tribo de Menashe, então isso foi incluído ali. Nesse sentido aqui, as tribos de Reuve e Gad se estabeleceram a leste do Jordão, devido ao próprio pedido que eles fizeram, porque elas estavam preocupadas com seus bens materiais, né? Que é exatamente aquela questão, temos muito gado e a terra de Israel é muito pequena para nós. De uma maneira em que elas negligenciaram os seus direitos à terra de Israel. Então a metade da tribo de Menashe, por outro lado, estabeleceu-se ali como uma expressão de sua conexão com Moshe, sua Torá, e com todo o território da terra de Israel, que será ocupada no futuro, nos dias de Mashiach. Essas porções de terra serão ocupadas pelo próprio povo judeu, porque a terra de Israel vai ser estendida, vai se expandir, ok? Então, Menashe foi colocado no meio dessa história aqui, exatamente para com que os descendentes de Reuve e Gad não perdessem a conexão com a terra de Israel, com as promessas divinas, com o serviço divino. Então aí nós temos exatamente sobre a questão em si, melhor dizendo, né,
do nosso envolvimento com aquilo que é pertinente, aquilo que Deus estipula, aquilo que Deus determina. Você não pode, em hipótese nenhuma, estar aí negligenciando a vontade divina, né? Por isso, os nossos mestres trazem para nós, né, que quando Moshe ele concordou que realmente os descendentes de Reuven e Gad ali realmente permanecessem, então a primeira coisa que ele fez, ele colocou as coisas na sua ordem, ou seja, construam cidades para suas famílias. Então, em primeiro lugar, a família. Segundo lugar, os negócios, a vida secular, né, a vida do trabalho, da herança, das conquistas físicas e materiais, ok? Em segundo plano. Primeiro plano, família. Então, por isso que Moshe, primeiramente, ele mencionou o povo, né? Construam cidades para as suas famílias, certo? Corrigindo o erro de Reuven e Gad, né? Os descendentes que primeiro deram importância ao gado e não à família. Moshe continuou também dizendo, se vocês mantiverem sua palavra e ajudar, né, os Benei Israel a lutar, né, então vocês receberão suas porções aqui do leste do Rio Jordão. Mas se quebrarem a promessa, não vão receber nada, né? Não temam perder ao ajudar os filhos de Israel. Serão mais ricos do que tivessem permanecido a leste do Jordão durante a conquista de Eretz Canaã, a terra de Canaã. E quando Moshe concedeu o território a Gad e a Reuven, né, ele percebeu que era grande demais, então ele acrescentou a metade da tribo de Menaxê. Além dessa questão em si, né, de fazer com que os descendentes de Reuven e Gad não perdessem a conexão com a terra de Israel, com o povo, o serviço divino, etc. e tal, por isso que deu metade da tribo de Menaxê, né? Também existe uma outra questão que os nossos mestres trazem para nós, para que nós estejamos também, sejamos também sabedores desse outro fato aí. Menaxê, todos sabem que é filho de Yosef, né? Aquele que foi vendido como escravo. E fundador também da tribo que traz o seu nome, né? Yosef, e depois a tribo de Yosef foi dividida em duas tribos, Menaxê e Efraim, né? E dessa forma aí, né, Yosef, né, por assim dizer, melhor, Yosef foi responsável naqueles encontros com seus irmãos lá no Egito, antes da grande fome, né, que Jacó e toda a sua casa precisou descer para o Egito, né, e Yosef, melhor dizendo, se revelou como filho, tudo mais, etc. e tal. Então, antes que acontecesse isso daí, Yosef ele orienta, né, realmente a Menaxê a colocar, né, o cálice de Yosef numa das sacolas, né, dos irmãos, né, e principalmente na sacola de Beniamim, né. Então, com isto, eles foram acusados falsamente de ladrões, né? Por isso que Yosef usava em nome do faraó, né? Eu juro em nome do faraó. Como o faraó não é nada, não é ninguém, é apenas como diz assim, uma farsa, então esse juramento de José não significava nada, né? Ele jamais fez um falso juramento em nome de Hashem. Mas quando ele fazia algum juramento, ele fazia em nome do faraó, porque o faraó já era uma mentira, já era um fake news, era uma falácia, etc, etc, etc. Então não tinha nenhum efeito do âmbito espiritual, ok? Então por isso, né, nós tivemos aí na Parashá Miketz, lá atrás, né, em Bereshit, onde relata como Menaxê, incógnito, e amando de seu pai, ele perseguiu então os irmãos, e os acusaram acusaram falsamente de terem roubado, né, o vice-rei, né? E isso qual aconteceu o resultado? Os irmãos ali, eles acabaram rasgando as suas vestes por causa da falsa acusação
e da grave acusação, né, sobre eles. Então eles acabaram rasgando as suas vestes, né? Então por isso a porção da tribo de Menaxê na Terra Santa foi dividida. Metade de sua herança estava em Eretz Israel e a outra metade na margem leste do Jordão, né? Então esse é outro motivo da divisão da tribo de Menaxê, que voltará a ser uma tribo só, né, exatamente na redenção final com o justo Mashiach, ok? Então, dessa forma aí, nós temos aí que Gad e Reuven abriram mão de viver em um país de Kedushá, de santidade. O lado leste do Jordão, as terras lá não judaicas, até os dias de Mashiach, né, elas não possuem nenhum nível de santidade, como se possui a santidade em Eretz Israel. A Shekhinah não repousa fora da terra de Israel, né? E o Beit HaMikdash não pode ser construído naquele lugar. Ou seja, Gad e Reuven, os seus descendentes, eles de fato caíram no outro erro lamentável. Eles se apartaram da Terra Santa. Eles se apartaram do próprio Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, que seria construído posteriormente. Então a santidade da terra de Israel, de Jerusalém, e o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, não há santidade fora dali. E Reuven e Gad estavam exatamente menosprezando essa parte, né? Por isso, né, realmente as tribos elas se separaram, né? E havia um perigo constante. Por quê? Porque eles estavam fora da Terra Santa. Eles estavam fora de um lugar onde a Kedushá, a santidade divina, era uma realidade. E por isso, né, eles acabaram demonstrando para nós o perigo que é abandonar a Torá, né? E dessa forma acaba se avizinhando-se das nações. E aí é um perigo sério, né? Um mau vizinho é uma dor de cabeça. Então as 2,5 tribos mantiveram a palavra do acordo, né, com Moshe, e realmente eles e seus descendentes seguiram a Torá, né? Para os dias santificados, viajavam para o Beit HaMikdash em Jerusalém, para as festividades, mantinham sempre o contato. E a tribo de Menaxê, metade, né, sempre foi esse ponto de contato, de união, né? Mas, entretanto, como viviam tão afastados do restante dos Benei Israel, dos filhos de Israel, o seu cumprimento de Torá começou a tornar-se mais fraco, começou a tornar-se mais morno, né? Começaram a ficar mais indiferentes com as questões realmente do serviço a Hashem, né? E também, ao mesmo tempo, o seu relacionamento com a maioria, né, dos judeus também foi esfriando, né? Então, eles foram se apartando cada vez mais do povo, dos seus irmãos judeus. Quando mais tarde a nação judaica pecou e foi levada ao exílio, que é o primeiro exílio babilônico, né? Essas 2,5 tribos, elas foram as primeiras a serem capturadas, foram as primeiras a sofrerem uma grande derrota em todos os níveis, muitas mortes, muitos feridos, muitos doentes. Foram os primeiros a serem atingidos, né, pelo inimigo. Os fatos sucedidos, né, as 2,5 tribos, aprendemos como é importante associar-se com judeus verdadeiramente cumpridores da Torá. Todos nós somos influenciados pelos que nos cercam. Se estivermos próximos a judeus que são Benei Torá, filhos da Torá, nos fortalecemos e crescemos em nossa observância da Torá. Ou seja, o que a sabedoria traz para nós aqui, a sabedoria judaica traz para nós, é que de fato, né, quanto mais o judeu se aproxima do judeu, mais ele vive o judaísmo.
mas ele vive a fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós, Bnei Noach, quanto mais nos aproximamos realmente do filho primogênito de Deus, que é o povo judeu, o nosso irmão mais velho, mais nós vamos nos associando à Torá, às 7 leis de Noé e às suas ramificações. Isso significa que, com um bom vizinho, com uma boa companhia, você só tem coisas boas a fazer. Entre elas, primeiramente, o serviço divino. Servir a Deus, ok? Então, por isso, se nós mantivermos cada vez mais forte o nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, mais e mais próximos estamos de Deus. E aí entra uma segunda fase, por assim dizer, no aprendizado espiritual desta realidade aqui das 2,5 tribos, que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz, que é viver o futuro agora. Você pode viver o futuro agora, basta você querer. Então ele dá-nos o exemplo exatamente que Moshe deu a metade da tribo de Menashe, né? O antigo reino de Og, rei de Bashan, para assegurar que as tribos de Reuven e Gad mantivessem a perspectiva apropriada quando se assentassem nas margens orientais, na margem oriental do rio Jordão. Moshe estabeleceu a metade da tribo de Menashe também por ali. A tribo de Menashe era conhecida pelo seu amor à terra de Israel, isto é, por sua dedicação ao refinamento do mundo material, que tinha de acontecer primordialmente nesse lugar sagrado. Além disso, ao estabelecer a metade dessa tribo na margem ocidental do Jordão e a outra parte na margem oriental, Moshe demonstrou que a tribo não se assentava no lado leste para fugir à responsabilidade da sua missão do outro lado. Ou seja, Iosfi havia dado o nome de Menashe a seu filho, o fundador desta tribo, para não esquecer que a vida fora da terra de Israel não é o habitat natural do judeu. Ou seja, Menashe significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Foi isso que Iosfi disse lá em Gênesis capítulo 41, versos 50 a 52, quando nasceu Menashe. Então, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Esquecimento daquilo que é verdadeiro e original. A terra de Israel, o Deus de Israel, a família, união e unidade. Isso que é importante. Então, a vida fora da terra de Israel não é o habitat natural do judeu. Por isso que a terra prometida é a terra prometida para o povo judeu e não para os não-judeus. Entre outros detalhes, por isso que todo o povo judeu, na revelação do justo Mashiach, retornará 100% para a terra de Israel, que é o seu habitat natural. É a terra prometida, ok? Aprendemos com isso, então, que de forma a levar o mundo ao seu estado ideal, o futuro messiânico, é abraçado de forma plena o desafio de elevar e refinar o mundo, pois este é o objetivo final da redenção, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E é por isso que nós, não-judeus, que estamos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, com a orientação do tzadik da nossa geração, em união e em unidade, ombro a ombro com o povo judeu, nós vamos trazendo mais luz divina, mais presença divina. Vamos cumprindo a nossa tarefa, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Então,
para que nós possamos cumprir essa missão, nós não podemos perder a conexão. Monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, com o nosso Rav Yaakov Gerenstad. Assim nós mantemos união e unidade com o povo judeu, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, e vamos transformando este mundo para ser a moradia de Deus, e que de Jerusalém saia a palavra da Torá para preencher toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Shalom, shalom. Até amanhã, amados.